que nos momentos mais adversos estenderam a mão, te ajudaram a levantar, te encorajaram quando faltava forças para a caminhada, quando estava chegando perto de terminar a corrida, alguém te estendeu a mão, gritou, vai, você consegue. Eu creio que você vai levar alguma coisa parecida com as pessoas com as quais você se relaciona. As tempestades da vida nos ajudam sim a entender que o que é importante na nossa caminhada não são as coisas, são as pessoas. Tempestades nos ajudam a diferenciar o que realmente importa para a gente, o que realmente eu vou levar na mochila. Creio que você deve ter aprendido que nessas páginas que é um ato de humildade entender que eu não vivo só para mim. Eu vivo para o todo. Podemos observar, especialmente quando, novamente, com muita criatividade, o autor fala da lagarta que se transforma numa borboleta, aquele animalzinho asqueroso que da repugnância transforma-se num objeto de apreciação, desenhado desde a infância. Assim também pode acontecer comigo e com você, especialmente se aprendermos a enfrentar os terremotos, as mudanças que passamos. E uma coisa que eu aprendi de grande parte dos terremotos, alguns recentes, outros não tão recentes, é que esse desconforto desses terremotos nos levam a andar para frente. Um ditado senegalês, se não estou errado, diz que se você tropeçar no meio da tempestade, que você caia para frente. Que você não caia para trás. Precisamos aprender, precisamos crescer também diante dessas circunstâncias adversas pela qual nós passamos. E é assim que eu aprendi que eu preciso mudar internamente a semelhança daquele animalzinho envolvido dentro de uma crisálida, que ali dentro as forças, o esforço que ele fazia para romper aquele casulo era, na verdade, nada mais, nada menos que um preparo para uma nova vida de aventura, de voos, de lugares maravilhosos, flores mais belas. Eu preciso aprender que, ainda que nada mude externamente, eu preciso mudar. Eu não preciso que meu cônjuge mude para que eu mude. Não preciso que as circunstâncias externas mudem para que eu possa mudar. E com isso, eu queria te encorajar a observar as coisas que talvez está criando um certo dissabor nos seus lábios, tornando sua boca um pouco amarga. E pense. O versículo bíblico te convida a quietar, a refletir em Deus e saber que Ele é Deus. O Deus que criou todas as coisas com um propósito específico te chama para descansar e se sossegar nele. Com certeza, as principais mudanças que eu e você precisamos têm muito a ver com a nossa pessoa. Algo também que ficou bem claro nesses dias que andamos lendo foi a questão do terremoto. E nós temos visto várias notícias a respeito de terremoto, desabamento, e não poucas pessoas sofrendo. Algumas sofrendo porque a casa foi construída num lugar que hoje nós entendemos um pouco melhor o que Jesus quis dizer em Mateus capítulo 7, versículos 24 em diante, quando diz que o homem prudente constrói a sua casa, os alicerces da sua casa, num lugar onde a casa não vai ser levada por causa das tempestades. Assim, esse livro foi nos levando a entender quais são as verdadeiras prioridades da nossa vida, quais devem ser os materiais presentes no alicerce da nossa caminhada. Assim como um alicerce de uma casa não é construído somente com duas mãos, com dois braços, e sim precisa de uma comunidade, o livro nos convidou a viver em comunidade, num grupo pequeno, talvez um grupo um pouco maior, a fim de que possamos não viver sozinhos, soltos no espaço. Por isso,
também foi colocado algumas questões muito importantes. Evidentemente, não tem como deixar de falar que o principal alicerce é a prática da palavra de Deus. Temos meditado em várias experiências dos autores, várias experiências pessoais, mas as experiências por si só, sem de fato a própria palavra de Deus, não vão nos levar a lugar nenhum. Foi o que o Senhor Jesus disse. O homem prudente é aquele que pratica a palavra do Senhor. E quando nós falamos de praticar a palavra do Senhor, nós vamos entender que é viver a verdade. A verdade consigo, a verdade com o próximo, com a sua família, a verdade com Deus. Eu quero que você pense. A ilustração que o autor coloca, me veio à mente agora, foi quando o menor ele catava abelhas, e uma dificuldade que ele tinha é que quando tinha várias abelhas dentro da vasilha, ele tinha dificuldade de pegar uma abelha e colocar outra. Ele diz que isso é a semelhança de não viver a integridade, não viver a verdade. Por quê? Se uma mentira de hoje precisa ser escondida com a mentira de amanhã, é como eu colocar abelhas dentro de uma lata. E eu quero te convidar a parar de, se é o seu caso, evidentemente, parar de colecionar abelhas dentro da lata. Viver uma vida reta, íntegra, diante de Deus. Quando você está sozinho no seu quarto, ou quando você está no seu trabalho, ou no trânsito, em todos os lugares da sua vida. Com certeza nós vamos poder experimentar o último dia, aquelas placas de sinalização, para que a gente possa experimentar um milagre pessoal. Já ouvi falar de vários milagres na vida de fulano, de Beltrano, mas graças a Deus, Deus me deu o privilégio também de colecionar alguns milagres pessoalmente. Mas para colecionarmos milagres, aquelas placas que o livro deixa bem claro, melhor dizendo, é que você precisa entender que você precisa de Deus. Qual é a sua verdadeira necessidade? E fazer o retorno onde você precisa fazer esse retorno. E a última placa é dar preferência ao próximo. Não tem como eu viver uma vida entendendo o propósito de Deus, a razão da minha vida, se não for viver em favor do próximo. O Senhor Jesus deixou bem claro ao arrogante que o perguntou: qual é o maior mandamento? Humildemente o Senhor nos ensinou que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Espero que no turbilhão dessas muitas palavras, ilustrações e textos bíblicos possa ter ficado pelo menos algo no seu coração que diz respeito a aprender humildemente. O autor deixa um pequeno resumo, é que as complicações, as tormentas, as vicissitudes da nossa vida podem ser um grande aliado para que possamos aprender, para que possamos entender que Deus cuida de nós. Minha oração é que você entenda e viva isso de uma forma muito intensa. Que Deus te abençoe. Espero você aqui na próxima semana. Oro para que Deus possa realizar os sonhos do seu coração. E você entenda que de fato existe um Deus no céu que te ama e quer você muito bem. Um abraço.